Canadásculos, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de língua portuguesa, e eu vim aqui hoje para tirar você desse tédio que você tá aí, todo mundo de quarentena, todo mundo isolado, então vamos tentar aproveitar este tempo da melhor forma possível. E a melhor forma possível para aproveitar o tempo é adquirindo aí um monte de conhecimento. Eu vou passar meu álcool em gel aqui, primeiramente, né, porque a gente precisa se cuidar nessa quarentena, e hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é a respeito dos tipos de sujeito. Tem muita gente aqui no canal que tem pedido para que eu fale a respeito desse assunto, que é um assunto muito pedido, um assunto muito falado e muito importante aí nas provas de vestibular de modo geral. Primeiramente, quando a gente fala de sujeito, ele é um estudo um pouco longo, só que hoje eu vou tentar aí minimizar esse conteúdo longo de uma forma bem prática, bem fácil, para que você aí possa entender da melhor forma possível, tudo bem? Então, para isso, eu preciso que você assista esse vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe com os amigos, certo? Tire o tédio de outras pessoas para que a gente aqui do DASCO continue aí publicando bastante vídeos para vocês, beleza? Bom, seguinte, quando a gente pensa nesse estudo de sujeito, muita gente se pergunta, mas o que é um sujeito, né? Muita gente acha que o sujeito é aquele que pratica ação. Não só, né? O sujeito não é só aquele que pratica ação, mas o sujeito também é aquele que recebe uma ação. Então, nós podemos pensar dessa forma. E aí, o que é interessante a gente falar sobre o sujeito, que o sujeito ele está diretamente relacionado ao verbo. Então, eu falo muito em sala de aula com os alunos o seguinte: faça a pergunta para o verbo, que o verbo vai responder quem é o seu sujeito. Eu digo lá, não sei, João caiu. Quem caiu? João. Certo? Então, quando você faz a pergunta para o verbo com certeza responde o seu sujeito. Beleza? Seguinte, galera, os sujeitos, eles vão se dividir em alguns grupos, o que a gente chama, primeiramente, de sujeitos determinados. Os sujeitos determinados são aqueles, como o próprio nome diz, que nós conseguimos determiná-los. Dentro desse grupo de determinados, nós vamos ter o sujeito simples, formado apenas de um núcleo. Teremos o sujeito composto, formado de mais de um núcleo, e temos o sujeito oculto, que é aquele que ele não se encontra dentro da oração, mas que por conta do contexto ou pela conjugação verbal, nós conseguimos identificar. Beleza? Exemplos básicos: João caiu, João e Paulo caíram, caí hoje. Percebam, esses três são sujeitos determinados, simples, composto e oculto, que a gente consegue perceber. Nós temos também o que a gente chama de sujeito indeterminado. Tati, o sujeito indeterminado é aquele sujeito que não existe? Não. Ele existe. Mas por alguma razão a gente não quer determiná-lo naquele momento. Eu chego para vocês e digo assim: olha, gente, não queria falar não, mas falaram mal de vocês. Falaram, Tati? Falaram. Mas quem falou? Não sei. Alguém falou. Uma característica bem prática do sujeito indeterminado é que o sujeito indeterminado, ele pertence àqueles verbos que estão na terceira pessoa do plural. E outra coisa, o que a gente tem que prestar bem atenção? Que o sujeito indeterminado a gente não consegue determinar nem mesmo pelo contexto. Então, quando nós temos aí verbos na terceira pessoa do plural ou verbos na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, nós dizemos sim que nós temos um sujeito indeterminado. Como eu dei o exemplo agora, falaram mal de você, certo? Depois, nós teremos o que a gente chama de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, as nomenclaturas não importam aqui. O que é o sujeito inexistente? O sujeito inexistente, esse sim não existe. Por quê? Porque ele é formado pelos verbos impessoais. Formados pelos verbos impessoais quer dizer o quê? Que eles não pertencem a nenhuma pessoa do discurso. Então, nós vamos chamá-lo, obviamente, de sujeito indeterminado. Quais são esses verbos impessoais, Tati? Nós vamos ter alguns exemplos, como, por exemplo, o verbo haver com sentido de existir. Eu digo, há alunos assistindo o canal DASCOS hoje. Quando eu digo isso, há alunos assistindo o canal DASCOS hoje, quer dizer que eu tenho uma oração sem sujeito, justamente porque eu posso substituir este verbo, há, de haver, por existir. Mas, se eu colocar aqui existem alunos, nesse caso, ele deixa de ser sujeito inexistente para ser um sujeito simples. Nós vamos ter outros exemplos, como, por exemplo, os fenômenos da natureza, como chover, nevar, fazer frio, né, fazer calor. E vamos ter outros verbos impessoais, como ser, fazer, quando eles estão
relacionados a uma questão de tempo, né? Quando eles estão nesse sentido decorridos de tempo, eu digo, faz anos que eu não vejo meu pai, por exemplo, é um exemplo de oração sem sujeito. Bom, gente, essa aula aqui é mais uma conversa, mais para situar você um pouquinho a respeito do sujeito. Como eu disse no início da aula, falar sobre o sujeito a gente demanda um pouco mais de tempo, mas como a gente está aqui querendo bater aquele papo, querendo incentivar você que está aí do outro lado a estudar um pouco, tente memorizar um pouquinho dessas classificações de sujeito que eu falei para vocês, que vão ajudar demais. E outra coisa, gente, não se esqueçam de lavar as mãos, de passar o álcool em gel, se cuide, e um desejo meu e da equipe da ASCO fique em casa. Tchau, tchau!